Existe um preconceito, existe uma maneira da gente pensar muita coisa, como fala de satanismo, fala de diabo, fala de não sei o que lá. Aí ocultismo é uma palavra, por exemplo, espiritismo. É tudo branquinho, tudo bonitinho, Sim. tudo certinho, taradá. Sabe, parece que você tá naquela coisa... Você tá nas nuvens, né? Aí você fala ocultismo, e parece que Denso, ocultismo, pesado. o cara tá de preto, tatuagem, Do mal. E aí, trocando essa ideia com você, mais uma prova, igual trocar ideia com o Guto. Trocando essa ideia com você, eu falo, cara, toda essa experiência que você compartilha, todo esse conhecimento e o carinho que você demonstra, a sua energia é tão maravilhosa, de verdade. Te falo aqui, Leandro, olhando pra você. Feliz, muito feliz. De coração. E que ótimo, e você falando de Deus, né? Falando... Sim. E aí eu falo, pô, ocultismo, e perdoe-me a minha e a de muitos, a ignorância, quando a gente fala... E é disso que eu queria desmistificar aqui pras pessoas. Quebrar tabus, falar um pouco sobre ocultismo, me explicar o que de fato é ocultismo, quais são as vertentes do ocultismo. E ocultismo, então, não é do mal. Não. Você já viu uma faca de passar manteiga do mal? Não. Mas você vai ver um idiota cortar um pescoço de alguém. Ah, boa essa analogia. A intenção é que está no homem, é na alma do homem, né? O princípio anímico, ânima e ânimos, o positivo e o negativo, o macho e fêmea, o masculino e o feminino, a nossa luta constante contra a nossa natureza inferior. E esse é das buscas do ocultista, essa é a busca pelo autoconhecimento. Não é renegar as sombras, não é dizer que elas não existem, não é jogar para debaixo do banheiro, não é pegar os 7 pecados capitais do misticismo cristão, no caso lá em Santo Agostinho ou em Tomás de Aquino, e você falar, não, cara, negue a gula, a vaidade, o orgulho, a ira, todas as características da natureza humana, vamos esconder isso para debaixo do tapete. Não, o ocultista vai perguntar, por que eu sinto esta vaidade? Por que eu tô nervoso com algo que ele falou que eu não sou? Por que eu vesti essa carapuça? Por que me dói tanto? Por que comer ou ter o prazer da comida me relegaria ou me tiraria do direito ao divino? Então o ocultista, antes de tudo, ele é questionador. Ele questiona. Perguntar demais fez com que grandes homens pagassem o preço do questionamento. Sócrates, condenado a tomar cicuta no berço da democracia, em Atenas, na Grécia. Você vai ter inúmeros homens, o próprio Tesla, ele morre renegado, pobre, por não ser compreendido, não ser aceito. Van Gogh não vende um quadro em vida. Então, se há algo comum aos gênios e aos questionadores, é o ostracismo e a marginalidade. Marginalidade, aquele que vive às margens. Você tem um centro de uma cidade, todo mundo que não quer ser visto para gringo ver, vamos jogar à distância. Logo, a cidade cresce e a margem passa a fazer parte do núcleo. Olha que paralelo político interessante. Exatamente. Os políticos catam aquilo que não é legal com que se veja e joga-se para longe. Não resolve problemas. O ocultista ele vai lidar com sua luz e com as suas trevas, seus vícios e suas virtudes. Virtude quer dizer, na filosofia, qualidade, enquanto que vício, um processo viciado dentro do direito, é um conceito de um processo defeituoso, algo que não andou bem durante o processo. O ocultista, então, em natureza, ele é um questionador, um buscador. O ocultismo, ele é muito amplo, mas em geral, o básico, pra gente já começar aí com os 2 pés, é aquilo que está oculto. Mas, Magog, dá um exemplo de oculto. Se você for analfabeto e eu colocar um conjunto de letras aqui escrito amor, pra você que não conhece, você poderia dizer, não, são símbolos. Pra você é símbolo, um símbolo de um desenho. E se todo mundo aqui ao redor, ao ler isso daqui, falar, entendendo aquilo, você vai falar, eles são uma ordem, eles são um grupo. Então a linguagem simbólica faz parte do ocultismo. É pra quem entende. É pra quem entende. É aquilo ali. Ué, o que são as placas de trânsito? O que significa para um bebê? Nada. Talvez ele não tenha maturidade para compreender ainda. É só isso. E aí você me diz, Magog, mas como funciona isso? Traz isso para o nosso mundo. A maioria das pessoas que vão nos assistir daqui 100 anos, elas apertam o interruptor e acendem uma lâmpada. Elas desconhecem completamente como funciona a eletricidade. Possivelmente você use o seu celular
não muito diferente de um macaco que pegaria e apertaria um botão e atende. E como eu, que se quebrar qualquer coisa eu preciso de um terceiro. Então, conhecimentos variados, para nós, é oculto. Quando nós falamos de ocultismo em especial, nós estamos falando do estudo de leis da natureza, da filosofia, do mundo dos animais, dos vegetais, dos lugares que nós consideramos lugares de poder. Ou seja, para entender as coisas. Para entender o universo, para entender a si mesmo. Isso é ocultismo? Isso. O ocultismo ele vai ter uma vertente, uma base ali, onde, principalmente o ocultismo ocidental, dentro do que nós falamos que é o hermetismo, as artes de Hermes, lá no início do século II, onde nós vamos estudar aquelas coisas que você ouve muito hoje em dia, assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Lei da vibração, lei de não sei o quê. Hoje você vai ouvir falar muito de um livro chamado Kybalion, né, que é uma base de umas leis herméticas, mas na verdade um livro muito moderno, de 1926 mais ou menos, enquanto que o hermetismo propriamente dito, né, ele vai ter lá do Corpus Hermético, Diálogos de Asclépios e outros pensadores lá do início do século II, tá? Pós-Cristo, pós a idade cristã, na verdade. Você vai ter dentro do ocultismo o estudo da astrologia, você vai ter dentro do ocultismo o estudo da alquimia, tá? E com povos que foram chegando à Europa e trazendo essas informações, trazendo determinadas coisas. Então eu vou te dar um exemplo. Você vai colocar, por exemplo, leite de mamão numa carne mais dura? Leite de quê? De mamão. Numa carne... Mamão, mamão, tem leite de mamão. Tem, sai um leite ali. Se você joga numa carne mais dura, fica mole, ela amolece. Se você deixar a carne mais dura, banhada, mergulhada em cerveja, o pessoal até fala cerveja preta, mais forte, ela vai ficar mole. O cientista vem e fala, não tem milagre nenhum. Esses dois elementos, eles quebraram fibras. Ao quebrar fibras, nós sabemos que a musculatura é isso, quebrou-se fibra, a carne amoleceu, não há magia aqui. Então o que acontece, Raul? O ocultismo que ele faz? Ele estuda leis da natureza, tenta as compreender e se utiliza delas para seu benefício de alguma maneira. Magog, isso é um absurdo. Lógico que não. Quando Santos Dumont faz o 14 bis voar, ele não está enfrentando a gravidade, que é uma lei da natureza. Ele não está enfrentando, não é necessário com que ele faça uma estrutura que aerodinâmica, que desafie uma lei natural. O homem não foi feito para voar. Ele questiona. O homem não foi feito para voar. A natureza do homem não é voo, correto?